Olá! Hoje a gente vai fundo no material que, olha, traz um alerta bem forte do professor Ricardo Mariano. A ideia é sobre uma possível manipulação das eleições de 2026 pelas gigantes de tecnologia, as Big Techs. Hum, Ele sugere que dados, muitos dados e inteligência artificial poderiam, assim, ser usados para mexer no cenário político. é isso. E o texto também levanta um ponto sobre representação feminina no Congresso. Então, nossa missão aqui é explorar esses argumentos, sabe? Entender essa preocupação com o poder dos algoritmos e também essa questão da representatividade. Vamos lá desempacotar isso. Exatamente. O que temos aqui é uma fonte que articula uma preocupação bem específica, né? Sobre como a tecnologia e a política democrática estão se cruzando. Por um lado, esse medo de usarem a tecnologia para influenciar a eleição. Por outro, uma reflexão sobre como o Congresso é formado, sobre representatividade mesmo. Certo. E a alegação principal que o professor Mariano traz é bem direta. Ele está dizendo que essas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, elas já sabem demais sobre nós, né? Nossos likes, o que a gente compartilha, onde clica, Sim, um volume de dados enorme. e que estariam usando inteligência artificial, aqueles sistemas que aprendem sozinhos, né? Para mapear tintim por tintim nossas preferências políticas. Uhum. O ponto central do alerta é que isso seria usado de propósito em 2026 para, bom, favorecer a extrema-direita e prejudicar a esquerda. E o que chama atenção é como o material detalha os supostos mecanismos, como isso funcionaria na prática, né? Primeiro, ele fala de algoritmos enviesados. Tipo, os sistemas que decidem o que a gente vê online, eles poderiam ser ajustados, talvez de forma escondida, para ocultar conteúdo progressista. Ah, entendi. E, ao mesmo tempo, dar mais destaque para visões que a fonte liga ao fascismo. Isso apareceria mais nos feeds das pessoas. Seria uma distorção intencional da informação que circula. E essa descrição vai além de só esconder ou mostrar conteúdo, né? Tem mais coisa aí. Sim, sim. A análise que a fonte apresenta fala também em impulsionamento seletivo. A ideia aqui é que alguns candidatos, que o texto descreve como disseminadores de ódio, ganhariam mais visibilidade de forma artificial. E o contrário também. Propostas de justiça social, pautas progressistas, seriam meio que abafadas, sabe? Como se sumissem no meio digital. Nossa, E, por fim, o texto descreve o que chama de controle remoto do voto. A IA, segundo essa visão, poderia não só prever em quem a pessoa tende a votar, prever. é prever, e mais do que isso, direcionar a desinformação feita sob medida para a pessoa, para influenciar a decisão final dela, empurrando o resultado para a direita radical. A expressão que o autor usa é forte: uma máquina de lavar cérebros do Vale do Silício. Essa acusação de máquina de lavar cérebros é muito séria. O material dá alguma base para isso, tipo exemplos passados, ou é mais uma projeção? Olha, a fonte foca mais na projeção do potencial dessas ferramentas. Pega o que já se sabe sobre a coleta de dados e perfilamento das Big Techs e combina com o avanço da IA. O argumento é: as ferramentas e os dados existem. Se houver a intenção política, eles poderiam ser usados para essa manipulação em 2026. É um alerta baseado na capacidade tecnológica que a gente vê e numa interpretação das intenções que a fonte atribui a essas empresas. Entendi. Faz sentido a preocupação, então. E é nesse contexto que o texto pede ação, né? Com urgência. Fala da necessidade de regular o que ele chama de monopólios digitais. A preocupação é clara: evitar que em 2026 a eleição seja vista como roubada pelos algoritmos. Isso mexe num debate global, né? Sem dúvida. Se a gente conecta isso com o quadro geral, fica claro que a discussão que a fonte levanta, ela questiona de frente a tal neutralidade das plataformas digitais. A acusação ali, meio implícita, é que elas podem operar, ou talvez já operem, com um viés político, servindo a interesses específicos. O que bate de frente com a imagem pública que elas tentam passar, né? Exato. Isso levanta perguntas sérias sobre transparência dos algoritmos, sobre controle democrático desses espaços. E é curioso porque o material não fica só na tecnologia. A fonte também conecta essas preocupações com poder e influência a outra dinâmica política, a representação feminina no Congresso.
Como esse ponto entra na história? Interessante ver como a fonte traz isso. O argumento é que eleger mais mulheres, principalmente aquelas mais conectadas com as questões populares, com as bases, seria chave para ter mais igualdade e justiça social lá no legislativo. O texto lembra que as mulheres são a maioria do eleitorado, então teriam poder nos números para eleger mais representantes alinhadas aos seus interesses, né? Se houvesse essa mobilização. Então, essa parte funciona quase como um outro chamado para ação política, mais focado na representatividade de gênero dentro do sistema tradicional. É isso. Exato. É um ponto diferente do alerta tecnológico principal, mas que está lá no material. A representatividade feminina é apresentada como outro caminho importante para buscar mais equilíbrio de poder e uma sociedade mais justa, olhando para a composição do Congresso, né, se ele reflete ou não a sociedade. Certo. Então, para a gente resumir o que a gente tirou dessa análise do material do professor Mariano, tem essas alegações bem sérias sobre como as Big Techs poderiam manipular a eleição de 2026, usando dados, IA, algoritmos com viés, impulsionamento seletivo, um apelo forte por regulação para controlar esse poder. Isso. E, junto com isso, uma nota sobre a importância de aumentar a representação feminina no Congresso como um fator de igualdade. Perfeito. E com base só no que a fonte apresenta, a discussão leva a uma questão fundamental, né? Se essas alegações sobre o poder de influência dos algoritmos são levadas a sério, e pensando nesse pedido por regulação, como seria possível criar mecanismos de supervisão que funcionem para essas plataformas digitais? Como garantir um ambiente de informação mais equilibrado, mais transparente, principalmente perto das eleições, sem ferir outros princípios importantes? Fica essa reflexão sobre os desafios, né, nessa intersecção cada vez mais complexa entre tecnologia, poder e democracia.